Então, 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Verso 2: Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Vamos dar um salto agora, se você pode, venha comigo, o verso 9. Verso 8, perdão. Verso 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. 12. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança. E ficou o quê? Limpo. Vamos ficar até aqui, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, palavra que o Senhor já liberou para o nosso coração e que vai alcançar o nosso coração nessa hora, Pai. Que esta palavra fortaleça a nossa fé, que esta palavra nos encoraje, que essa palavra nos exorte, que essa palavra nos confronte, nos conduza a arrependimento, que essa palavra traga vida aos nossos corações. Oro por uma obra do Teu Espírito nessa hora, Senhor. Que seja a minha voz, mas que seja o agir do Teu Espírito no nosso coração. Essa é a minha oração. E oro e creio que assim o Senhor fará para a glória do Teu nome. E quem crê e recebe diz: amém. Amém. Meus irmãos, essa história é uma história bastante conhecida. Naamã, oficial, general de guerra, homem de muito sucesso, liderou várias vitórias de guerra para a Síria. Homem que tinha uma fama de ser bem-sucedido, de um homem vitorioso em guerra, um homem que possuía muitas posses, tinha uma condição de vida muito boa, tinha poder, tinha prestígio. Esse homem, ele era extremamente reconhecido em sua nação.
mas esse homem se encontrava com uma doença terrível. A lepra era uma doença que trazia coceira à pele, e a pessoa coçava a pele ao ponto de abrir feridas na pele, chagas. E aquelas feridas, elas não cicatrizavam, elas escamavam, ficava com umas escamas brancas, e essas feridas não se fechavam, não tinha cura. E era uma doença extremamente contagiosa. A pessoa com lepra, ela era tirada de dentro do convívio social. Geralmente existiam cidades leprosários, que eram vilas, que todo leproso era enviado para morar nessas vilas, separado da sociedade. Era uma doença que não somente trazia sofrimento ao corpo, mas também à alma, porque era uma doença que segregava. Havia rejeição, isolamento, desprezo para a pessoa que sofria lepra. Uma doença terrível acomete um homem muito poderoso, muito influente, muito famoso, muito bem-sucedido. E aí este homem, ele agora vai experimentar o poder de Deus na vida dele. E essa história de milagre é que Deus geralmente começa obras extraordinárias usando coisas simples e inesperadas. Vou repetir. Deus geralmente começa obras extraordinárias usando coisas simples e inesperadas. O milagre aconteceu no 7º mergulho. Mas aonde que começou esse grande milagre? Começou numa menina que foi levada como escrava, uma jovem. E quando diz jovem aqui, entenda adolescente. Jovem para a Bíblia é 14 anos. Uma jovem que foi levada para a Síria como escrava, está servindo a esposa como escrava da esposa de Naamã. E por ser escrava da esposa de Naamã, ela toma conhecimento da lepra, porque a lepra era algo que as pessoas escondiam. Estava por debaixo das roupas compridas de Naamã, escondida a lepra, mas aquela menina, por estar dentro da casa, ela sabe da lepra e ela dá o testemunho. Ela diz assim: olha, se o meu Senhor fosse em Israel, se encontrar com o homem de Deus que está em Israel, o Deus de Israel curaria Naamã dessa lepra. Olha, irmãos, veja a primeira coisa, a importância do testemunho. Você costuma dar testemunho da obra que Deus faz na sua vida? Das bênçãos que você recebe? Da graça que é manifestada sobre a sua vida? Você tem o costume de abrir a boca e falar? Você precisa falar. Porque quando a gente fala, quando a gente dá testemunho da nossa fé, quando a gente diz assim: olha, eu criei e Deus fez, eu orei e Deus respondeu, a gente ativa a fé de outras pessoas. Quando você dá testemunho, você gira uma chave na vida de outras pessoas que diz assim: meu Deus, eu vou orar também, eu vou buscar Deus também, eu vou crer também. Então, a importância de você abrir a sua boca e contar as bênçãos, as maravilhas, a obra que Deus tem feito na sua vida. Abra a boca, dê testemunho. E foi o que essa menina fez. Essa menina abriu a boca, deu testemunho, aí falou para a mulher de Naamã, a mulher de Naamã falou para Naamã, Naamã falou para o rei, e o rei disse assim: eu vou enviar você para Israel com uma carta. Perceba, o testemunho daquela menina ativou a fé do rei da Síria, que dizendo assim: olha, eu vou enviar você porque eu creio que esse homem de Deus que essa menina falou vai fazer alguma coisa por você. E Naamã vai. Mas perceba, antes do encontro com Eliseu, antes dos mergulhos no Jordão, antes da cura de uma doença incurável acontecer, está uma menina, que a Bíblia nem cita o nome dela, uma menina pequena, socialmente falando, desconhecida, de forma simples e inesperada, Deus começa um milagre. E esse é o padrão de Deus. Geralmente, obras extraordinárias da nossa vida começa por meio simples, começa por coisas pequenas. E a gente precisa discernir isso, porque às vezes a gente está esperando o céu se abrir, a gente está esperando uma coisa sobrenatural, né? Uma teofania acontecer, que é uma aparição de um anjo, de um Deus, uma coisa assim. A gente está esperando coisas espetaculares acontecer, quando na verdade tudo começa ali. Geralmente vai começar com coisas simples
pequenas, comuns e inesperadas. Não despreze as coisas simples. Não despreze as coisas pequenas. Às vezes a gente diz assim, se o pastor Denis colocar a mão na minha cabeça e fizer uma oração como ele fez hoje para ele ser missionário, meu Deus, a coisa acontece. Mas às vezes quem vai orar por você é a irmãzinha lá do seu link. Não, mas é a líder, pastor. Não é a líder, é a irmãzinha. Mas como é o nome dessa irmãzinha? Eu não sei nem o nome dela. Não sabe nem o nome da menina aqui. Vocês estão comigo, amém? Amém. Às vezes a gente vai para o link, né? Está falando de link, Deus está falando aí, receba. Às vezes a gente sai de casa para o link, aí chega lá, tem 3 pessoas. Aí eu saí de casa, cansado, quase não vinha hoje 3 pessoas. E às vezes é naquele dia, com 3 pessoas, que Deus gira uma chave na nossa vida. É naquele dia que a gente diz assim, meu Deus, esse foi um dos encontros de link mais preciosos que eu já participei. Porque é nas coisas simples. Não despreze, Deus opera assim, Deus faz, Deus usa o pequeno, Deus usa o inesperado. Aí, quando a gente chega no Boa Viagem, que eu entrei naquela casa, que eu estava conversando com aquele casal, era eu falando com eles e Deus falando comigo. Esse é o começo pequeno que eu estou começando aqui. Eu vou fazer uma obra extraordinária nessa comunidade, mas essa é a menina que eu estou abrindo. É o começo comum, é o começo pequeno, é o começo simples. É aqui que eu estou fazendo. Aí eu disse, eu entendi, Senhor, eu estava pregando outra noite para a igreja, mas o Senhor estava pregando para mim. Que é aqui, numa casa simples, de gente simples, com pessoas simples, que eu vou fazer uma obra extraordinária nessa comunidade. Deus usa coisas simples. Usou a menina. Mas Deus também usou outra coisa simples. Ele usou o Jordão. Naamã disse assim, lá na Síria tem rios melhores. Os rios de Abana e Farfá são melhores do que todas as águas de Israel. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, as águas de Israel é barrenta. Você já viu uma foto do Rio Jordão? Jordão, a água é verde. A gente pensa Rio Jordão, pensa em água cristalina, né? Você com água aqui na altura do tórax, aí você vê os pés tão cristalinos. Não é. É isso que Naamã estava dizendo. Se é para Deus fazer, Deus já me mandava logo para os melhores rios da Síria. Por que ir para o Jordão? Veja, irmão, Jordão foi o rio que Jesus foi batizado. Porque Deus começa obras extraordinárias em lugares simples, com coisas simples. Jesus não foi para o melhor rio do mundo para ser batizado, ele foi batizado no Jordão, um rio comum. Pastor, você vai dizer que o Rio Jordão é um rio? Não, é um rio comum. Não tem nada de extraordinário no Jordão. Não tem nada que os olhos brilhem. É um rio comum. E foi para esse rio comum que Deus mandou Naamã, por meio do profeta. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Às vezes a gente está esperando Deus fazer de algumas formas e as nossas expectativas comprometem a nossa fé. Aprenda isso, viu? Expectativa não é a mesma coisa de fé. Fé é convicção, não é expectativa. Fé é certeza. E às vezes a gente fica assim, não, Deus vai fazer desse jeito, Deus vai fazer assim, Deus vai operar. Não, irmão, Deus é soberano, Ele faz como Ele quiser. Ele opera como Ele quiser e geralmente Ele começa com coisas simples, pequenas. Não despreze as pequenas portas que Deus abre, os pequenos começos. Deus age por meios humildes, inesperados e aparentemente pequenos. Deus é grande, mas Ele usa coisas simples. Deus é grande, mas Ele fala de forma simples. Deus é extraordinário, mas Ele usa coisas simples para falar conosco. Não despreze as coisas simples e inesperadas. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto. Segunda verdade é que existem coisas
que só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. Veja, Naamã era um homem de poder. Naamã era um homem de riquezas. Naamã era um homem de sucesso. Na profissão dele, militar, ele de sucesso, muitas vitórias de guerra ele tinha, muitas vitórias militares. Mas perceba, nada disso pôde livrá-lo da lepra. O poder político e militar que ele tinha não pôde trazer a cura dele. É uma pessoa cheia de poder, de autoridade, muitas pessoas subordinadas a ele, um homem de muita influência, um homem de muito conhecimento, mas diante da lepra, esse poder não serviu de nada. Era um homem de muitas posses, de muito dinheiro, mas o muito dinheiro dele não pôde fazer nada. Era um homem de muito sucesso, um homem bem-sucedido, um homem com muitos títulos, um homem com muitas medalhas. Pode fazer. Pastor, eu posso trabalhar, ganhar dinheiro e acumular patrimônio, eu posso ter dinheiro, prosperar financeiramente, pode. Mas só não perca de vista essa verdade. Existem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro, ele compra o remédio, mas não compra a cura. O remédio, o dinheiro compra a cama, o dinheiro compra travesseiro, o dinheiro compra ar-condicionado, mas não compra sono. Porque existem coisas que só o Senhor pode fazer. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que têm impossíveis na sua vida. Pastor, tem algo na minha vida que eu tenho usado a minha força, que eu tenho usado o meu conhecimento, eu tenho usado o meu intelecto, eu tenho usado minha inteligência, eu tenho buscado resolver do meu jeito, eu tenho buscado resolver com a minha influência, eu tenho buscado resolver com o meu dinheiro, eu tenho buscado resolver de muitas formas e não tenho resolvido. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus pode resolver isso. Porque servimos a um Deus que não conhece impossível. Servimos a um Deus que pode todas as coisas. Escute, meu irmão, minha irmã. Assim como Naamã, eu quero convidar você a buscar a Deus. Pai, diga assim, olha, eu renuncio, eu abro mão. Já tentei de fazer de todas as formas e agora eu vou depender de Deus. Eu vou depender do Senhor. Ou o Senhor faz, ou não acontece mais. É nesse lugar que a gente precisa entrar, dizer assim, olha, eu vou buscar o poder de Deus. É quando a gente tira os nossos recursos, é quando a gente tira, sabe, todas as nossas potências, a gente se esvazia de todas as nossas potências para depender de Deus. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho falado com esse menino, eu tenho conversado, pastor, tanta conversa, tanto que eu ensino, tanto que eu falo, tanto que eu exorto, dou carão, dou castigo, dou fazer. Pastor, parece que esse menino não tem jeito. Pastor, essa menina, pastor, olha, pastor, precisa saber como eu criei essa menina. Eu fiz, mas pastor, olha, meu Deus, pastor. Meu irmão, existem coisas que só Deus pode fazer. Na vida do seu filho, na vida da sua filha. Então, escute, olha, menos grito. Escute isso aqui. Menos grito e mais oração. Menos desespero e mais fé. Porque escute, seu filho, sua filha pode ir muito longe. Seu filho e sua filha podem ir depois do fundo do poço. Pastor, tem o fundo do poço? Depois do fundo do poço, pode ir. Mas Deus pode resgatar seu filho e sua filha onde ele estiver. Não existe distância que seu filho e a sua filha vá que Deus não possa resgatá-lo. Não existe distância.
Existem coisas que só Deus pode fazer. Terceira verdade. O orgulho pode ser um obstáculo para a bênção. Vou repetir. O orgulho pode ser um obstáculo para a bênção. Naamã recebe uma ordem. Qual foi a ordem que ele recebeu do profeta? Vá no Jordão e dê 7 mergulhos. Ele aceitou a ordem. Ele obedeceu a ordem. Naamã estava esperando, sabe o quê? Uma coisa grandiosa. Naamã estava esperando uma coisa espetacular. Naamã estava pensando que o profeta ia sair. Ia dizer, Naamã ia receber ele com pompas. Sabe? Ia celebrar a presença dele, porque afinal, um homem famoso, um homem conhecido, um homem bem-sucedido. Naamã estava esperando, porque ele estava acostumado com isso, ele estava acostumado a ser cortejado, ele já estava acostumado a tudo isso, ele esperava que Eliseu saísse, botasse tapete vermelho para ele entrar. Eliseu ia fazer de forma pirotécnica uma oração, o céu ia se abrir, ia descer um fogo e um vento, sei lá, e uma coisa extraordinária ia tocar na mão e todo mundo ia dizer, uau! O orgulho de Naamã estava esperando algo grandioso e impressionante. Por isso que eu disse, cuidado com a expectativa. Porque a expectativa vai colocar os nossos olhos em coisas, o quê? Grandiosas e impressionantes. A gente vai projetar algo, a gente acha que Deus vai soprar nosso nome e vai exaltar e que vai... É nosso orgulho e não Deus. Aí Deus faz o quê? O que é que Deus fez? O profeta deu uma ordem e o profeta comunicou a ordem de Deus. Vai dar 7 mergulhos no Jordão. Naamã ficou revoltado. Como é que eu saio, faço uma viagem internacional, venho aqui para ser atendido por esse homem não vem nem me atender, manda o servo dele vir me dar um recado e manda eu dar 7 mergulhos no Jordão. Ele ficou indignado porque ele não foi celebrado, ele não foi cortejado, ele não foi bajulado. Orgulho. E ele marcou passo para ir embora, sem dar os 7 mergulhos no Jordão. Prestes a perder o milagre dele, a bênção dele, por causa de orgulho. Escute, a última vez que eu preguei nesse púlpito, preguei em Mateus 8, o centurião e Jesus. A fé admirável do centurião. E eu falei como a humildade daquele centurião abriu as portas da graça para a vida dele. Escute, irmãos, a humildade abre as portas da graça sobre a nossa vida, mas o contrário também é verdadeiro, o orgulho fecha a porta. Está escrito 1 Pedro 5,5, coloque na tela, por favor, 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5 diz assim, olha... Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de quê? Que todos se revistam de quê? No trato de uns com os outros, porque Deus resiste a quem? Mas dá graças a quem? Ele está dizendo, olha, aos humildes, Deus concede graça, Deus concede bênçãos financeiras, Deus abre portas, Deus abre porta de promoção na empresa, Deus abre uma porta de emprego melhor, Deus, faz prosperar, faz paz, faz alegria reinar na casa, Deus abre porta, Deus abre com força, o humilde vai desfrutar de muita graça da parte de Deus. Porque Deus concede graça, milagres, cura, salvação, proteção milagrosa, provisão milagrosa. Tudo isso alcança, graça abundante alcança o humilde. Mas ao soberbo,
ao orgulhoso. Ele diz assim, olha, ao orgulhoso, Deus retém a mão dele. A pessoa vai orar e vai dizer, pastor, eu tenho orado, eu tenho clamado e nada tem acontecido. Que Deus é esse, pastor? Que a gente pede e ele não responde. Veja o atrevimento. Questionando Deus. O que é isso, meu irmão? Orgulho. Aí a pessoa diz assim, pastor, o diabo está furioso. Não é o diabo, é Deus. Colocou a mão dele. Deus está resistindo você. É como se você estivesse tentando avançar e a mão de Deus está na sua testa assim, lhe segurando. Você não sai do lugar. E você faz esforço, e você vai, e você corre. E quando parece que está indo, você... A pessoa diz assim, pastor, parece que eu subi 3 degraus. Desci 10. Pastor, a coisa na minha vida não anda. Pastor, as coisas parece que não vai. Pastor, parece que quando está indo, volta atrás. Sabe como é o nome disso? Orgulho. Pastor, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Deus. Mas às vezes o coração do menino e da menina é cheio de orgulho. A mão de Deus está encolhida. Escute, meu irmão, o orgulho será um obstáculo para a bênção, para a graça, para a resposta de oração que você está esperando. Por orgulho, porque estava querendo algo pomposo, impressionante, espetacular, estava prestes a ir embora sem receber a cura dele, por orgulho. Existe um orgulho dentro de nós que enche o nosso coração de justiça própria. A gente tira os olhos da bondade de Deus e coloca os olhos na nossa maldade. E a gente diz assim, Deus não vai fazer porque eu sou mau. Deus não vai fazer porque eu não estou sendo bom. Deus não vai fazer porque eu não estou andando certinho. Sabe como é o nome disso? Justiça própria. Isso é orgulho. Se eu fosse Deus, eu não me abençoava. Porque eu me conheço, eu sei que eu não estou merecendo. Veja, se como alguma obra nossa pode frear a graça que flui da cruz do Calvário. Como se alguma coisa que a gente pode fazer pode frear o amor, a bondade que emana da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, estamos na nova aliança. João capítulo 1, quando vai falar da nova aliança, ele diz, olha, a lei foi dada a Moisés, mas a Jesus Cristo foi dado graça. E nós vamos experimentar dele graça sobre graça. Aonde houve multidão de pecados, vai superabundar a graça para perdoar esses pecados e para favorecer essa pessoa que outrora era pecadora e hoje é perdoada. O nosso orgulho enche nosso coração de justiça própria. E a gente vai dizer assim, Deus pode usar todo mundo, menos a mim. E às vezes parece a justiça própria, parece uma falsa humildade. Parece humildade, mas é uma falsa humildade. É uma humildade fantasiada de orgulho. Calma, meu irmão. Todos nós, começando por esse aqui que está falando, todos nós aqui pecamos. E por conta disso estamos desqualificados. A Bíblia diz que quem transgride uma lei, transgrediu todas. Somos desqualificados para receber a graça de Deus. Todos nós. Então não é por conta de uma obra que eu fiz. É por conta do amor dele. É a bondade dele. A bondade dele que nos favorece mesmo sem a gente merecer. Todos nós aqui somos não merecedores. Você que está me ouvindo, você não merece nada. Nada do que Deus já fez na sua vida, está fazendo e vai fazer. É porque você merece. Não, pastor. Deus viu que eu era um homem bom.
Por isso que ele me escolheu. Orgulhoso. Isso é orgulho. Não, pastor, Deus viu, é uma pessoa boa, fazia coisas boas, fazia boas obras. Olha, pastor, eu era uma pessoa assim, não bebia, não fumava. Pastor, só faltava Jesus. Olha, Jesus é um detalhe. É como se Jesus fosse a cereja do bolo. Meu irmão, Jesus não é a cereja do bolo. Jesus é o bolo completo. Eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente diz assim, não, pastor, sabe? Olha, às vezes chega uma menina, uma adolescente assim, né? Pastor, olha, estou conhecendo um menino. Pastor, olha, um bom filho. Um bom rapaz. Pastor, olha, trabalhador. Estudioso, pastor. Pastor, só falta Jesus. Eu disse, minha irmã, se falta Jesus, falta tudo. Falta Jesus, é comunhão com luz e treva. É julgo desigual. Você está entendendo? Meu irmão, minha irmã, é hora de se despir dessa justiça própria e entender que não tem nada que você possa fazer para tornar você habilitado a receber alguma bênção de Deus. O que Deus fez e Ele vai fazer na sua vida é bondade dEle, 100% de bondade dEle, 100% de favor. Deus não deve a ninguém, Deus não deve a você. Não, pastor, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou andar na linha que é para Deus ficar em dívida comigo e me abençoar. Ah, meu irmão, isso é justiça própria. A vida cristã, do início ao fim, é graça. É favor. Você sabe essas coisas boas que estão acontecendo na sua vida? Não é por você, não é pelo que você está fazendo, é bondade de Deus. Sabe essa resposta de oração que chegou? Não, pastor, eu paguei o preço. Meu irmão, minha irmã, isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. Foi você que pagou o preço. Jesus pagou o preço. Já está pago. O arrogante, o orgulhoso, o arrogante, ele não gosta de ser vulnerável. De mostrar as suas feridas, de mostrar os seus defeitos. Veja, Naamã está com a comitiva. O Rio Jordão era um lugar público. Naamã era um homem famoso, de prestígio. Para tomar banho no rio, o que ele tinha que fazer? Se despir. Sim ou não? E para se despir, o que é que ele ia mostrar para todo mundo? As suas feridas, a sua lepra, as chagas espalhadas pelo corpo. Ou você acha que Naamã não fez essa conta? Naamã disse assim, tomar banho no Rio Jordão, 7 mergulhos, e expor a minha vulnerabilidade, mostrar as minhas feridas. É, meu irmão. Mas existe um orgulho dentro do coração de todos nós, que vai dizer assim, não faça isso, não se exponha, não seja vulnerável, não confesse, o que essa pessoa vai achar de você? Que conceito as pessoas vão ter a respeito de você? O que as pessoas vão pensar de você agora? Se você confessar esse pecado, olha o que as pessoas... O que é isso? Orgulho, tentando dar manutenção na nossa imagem. Orgulho que está tentando preservar a nossa reputação. A capa, a máscara, tentando preservar a máscara, tentando preservar a capa. Isso é orgulho. O orgulho está dizendo, não tire a máscara. Não tire a roupa para mergulhar. Porque se o povo fica sabendo disso de você, meu Deus, acabou você, quem era você. Que conceito as pessoas vão ter a respeito de você agora? Quem está gritando para você tudo isso? O orgulho. O orgulho está dizendo, não confesse. Não exponha as suas feridas. Não exponha o pecado.
Não bote para fora. E aí por que o orgulho vai fazer isso? E Satanás vai explorar isso, viu? A serpente, ela entra aqui. A serpente explora o orgulho que há no nosso coração. A serpente vai reafirmar isso, vai dizer, olha, é isso mesmo. O que é que as pessoas vão pensar de você? O que é que seus pastores vão pensar de você? O que é que sua líder vai pensar de você? Depois que você expor o que está escondido atrás da capa. O orgulhoso não gosta de ser vulnerável. Mas existem graças, existem bênçãos, existem curas, existem libertações que só vai acontecer na sua vida quando você expor, quando você confessar, quando você botar para fora essa ferida, quando você botar para fora esse pecado, aí você vai ver a graça de Deus traz libertação, a graça de Deus traz cura. Quando a gente se quebranta, se torna num lugar vulnerável, se expõe, confessa. Na vida de Naamã, o orgulho de Naamã era pior do que a lepra no corpo dele. Tem gente que diz assim, pastor, o meu problema é minha mãe, pastor. Pastor, olha, o problema é meu pai. Pastor, o problema é os meus filhos. Pastor, o problema é o patrão que eu tenho. Você não sabe meu patrão, pastor. Aquele homem ali não é os demônios que domina ele domina os demônios. Pastor, olha, o meu problema, pastor, é dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu problema é orgulho. Porque quando o coração se quebranta, que dá lugar à humildade, a graça do Senhor nos alcança. A resposta de oração chega, o milagre acontece, a cura acontece, a libertação acontece, aonde há humildade. Então escute, tem que tirar a máscara. Tem que tirar a capa. Tem que mostrar. Escolha esse lugar de vulnerabilidade. Escolha ser vulnerável. Fale, bote para fora. Escolha ser vulnerável. O orgulho nos afasta da graça, nos afasta da bênção. Precisamos ter um coração humilde para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O orgulho nos afasta da obediência. Você pode perceber, quando Deus dá uma ordem para a gente, a ordem de Deus quase sempre é para quebrar nosso orgulho. Veja, a pessoa diz assim, pastor, Deus me deu uma ordem para falar para a pessoa. Falar para a pessoa, pastor, eu sou tímido, eu sou tímida, só de pensar em chegar na pessoa para falar. Veja, a gente está chamando de timidez, às vezes o que é um orgulho. Porque, na verdade, a timidez é a gente pensando, o que é que as pessoas vão pensar de mim depois que eu falar? Se eu for até lá para falar o que Deus está mandando eu falar àquela pessoa, o que a pessoa vai pensar de mim? O que as pessoas que estão vendo vão pensar de mim? Qual o nome disso? Timidez? Não. É orgulho, você está preservando. O orgulho preserva o eu, o orgulho preserva a imagem. O orgulho vai trabalhar para que você, a sua imagem de bom homem, de boa moça, de bom menino, seja preservado. É o orgulho gritando de você, não! O que é que as pessoas vão pensar de você? Se as pessoas lhe verem sem máscara, se as pessoas lhe verem sem capa, o que é que as pessoas vão achar? Não seja vulnerável. O orgulho nos impede de obedecer. Por orgulho, Naamã não ia obedecer à ordem de Deus dada por meio do profeta. Orgulho nos tira do lugar de obediência.
Deus vai dizer assim, sabe? Quer ver? Vou dar exemplo, viu? Deus está falando. Deus está falando. Amém. Vamos lá. Aí Deus diz assim: vá até lá e peça perdão. Mas eu estou certo. Errado é ele, errada é ela. Qual o nome disso? Orgulho. Aí Deus disse assim: vá lá e peça perdão. Perdoe. Mas eu estou certo. Dizendo, perdoe. E a gente resiste em perdoar por causa de orgulho. A gente fecha a porta da graça sobre a nossa vida por causa de orgulho. A gente trava a nossa vida por causa de orgulho. Porque a gente não perdoa, porque a gente não confessa, porque a gente não obedece. Aí trava. Orgulho. Gente orgulhosa vai dizer assim: eu não preciso de ninguém. E aí tem gente que não tem coragem para falar, mas pensa. Eu não preciso de ninguém. Eu me viro, desde novo que eu me viro, desde nova que eu me viro, eu dou meus pulos, eu faço minhas coisas. Eu sempre me virei. E eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Qual o nome disso? Ah, meu irmão. Aí sabe o que Deus faz com uma pessoa dessa? Deus é especialista em fazer isso. Deus traz desgraça sobre a vida de uma pessoa dessa e bota ela num lugar de vulnerabilidade, dependendo de gente que ela disse que não precisava. Pastor, Deus trazendo desgraça? Ah, você tem que ler sua Bíblia melhor. Qual é a Bíblia que você está lendo? Quem é que trouxe desgraça sobre Israel? Como juízo, como disciplina. Quem foi? Um povo com coração obstinado. Foi o diabo? Não. Aí Deus coloca uns desertos na sua vida. Você diz, meu Deus, eu não sei por que eu estou passando nesse deserto. Eu sei, é muito eu. É muita justiça própria, é muito orgulho, é muita soberba, é muita independência, é muita autossuficiência. Aí Deus coloca você num deserto para você depender dele. Se Deus não fizer, eu não como. Se Deus não derramar o maná hoje, eu não como. Eu não tenho o que dar para os meus filhos. Aí Deus permite algumas coisas para nos ensinar a depender dele. Para a gente entender que a gente não tem que confiar na força do nosso braço. Escute, deixa eu dizer uma coisa a você que me ouve. Você é forte, sofreu muito. O sofrimento fortaleceu você. Você é uma pessoa forte, mas não confie na sua força. Você é uma pessoa inteligente. Todas as experiências difíceis que você passou, encheu aqui de inteligência, olha. Mas não confie na sua inteligência. Sabe em quem você tem que confiar? No Senhor. Seja forte, seja inteligente, mas que a sua fé esteja 100% aqui. Ó. É nele que eu confio. Eu não confio na minha força. Eu não confio no meu intelecto. Eu confio no Senhor dos exércitos. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Ele é o Deus que não conhece derrota em nenhuma batalha. Ele é o Deus que faz o impossível. É nele que eu confio. A minha esperança está nele. É no Senhor que eu confio. Se esvazie das suas potências. Diga, Senhor, eu sei que eu sou forte. Eu sei que eu sou inteligente. Mas eu decido não confiar em mim. A minha confiança não vai estar em nada que seja proveniente da minha pessoa. Minha confiança está em Ti, Senhor. É em Ti que eu vou confiar. É na Tua palavra. É a ordem que o Senhor vai dar. É a ordem que o Senhor vai fazer. É a porta pequena que o Senhor vai abrir. É essa porta pequena que eu vou entrar. É o comum. É o simples.
É isso que eu vou abraçar. Tem gente que tem chamado para ser um grande empresário. Mas Deus quer começar, sabe como? Na rua, de porta em porta. Aí a pessoa assim, eu tenho vergonha. Vergonha não, é orgulho. Aí a grande empresa, grandes recursos que estão preparados para você, não vai alcançar você. Porque por orgulho, você está com vergonha de porta em porta. Tem gente que tem vergonha. Ah, é vergonhoso, pastor. Vergonhoso ir porta em porta vendendo, fazer isso aqui. Quem faz isso aqui é um trabalho que não tem muito prestígio. Ah, meu irmão. Ou você quebra esse orgulho, ou as bênçãos que a graça tem para a sua vida não lhe alcança. Eu fico feliz ontem, e aqui eu quero encerrar. Ontem a gente foi na Praça Fausto Cardoso, está tendo uma feirinha de artesanato lá. Aí tivemos uma noite em família ontem. E fomos na feirinha de artesanato. Aí eu me identifico, porque eu vendi, minha mãe vendeu por muitos anos. Eu adolescente, tomava conta de banca de feira, dei para ela. Vendi em banca de feira desde pequeno. Montando, desmontando, guardando mercadoria, eu sei o que é isso. E eu fui, e eu me identifiquei muito, porque eu vivi aquilo ali. Vivi aquilo ali por muitos anos. Aí eu cheguei numa mulher que estava fazendo, ela fazia geleia artesanal, estava vendendo geleia artesanal. E eu, como designer formado, vi que não podia coisa melhorar na embalagem dela. Aí eu fiz o quê? Tirei uma foto do produto dela, mandei a inteligência artificial recriar a imagem, dei um prompt lá e criou a imagem com um rótulo mais nordestino. O rótulo dela estava muito industrializado, mas a geleia dela é artesanal. Então tem que ser um rótulo que passe a mensagem de que é artesanal. E aí eu tirei, aí mostrei a ela, chamei ela, disse, olha, veja aqui que eu fiz, tal. E o olho dela brilhou, meu Deus, ficou lindo, eu vou pedir para o meu designer fazer, tal. E eu comecei a conversar com ela, dar algumas dicas da experiência que eu tenho de empreendedorismo, de design. Fiz uma mentoria de 5 minutos com ela ali. Então as ideias, aí disse, olha, eu tenho um designer, porque talvez seu designer não consiga fazer isso aí, eu vou lhe indicar um designer que consegue fazer isso e tal. E comecei a fazer, mas escute, se aquela mulher é uma pessoa cheia de orgulho, ela já vai se sentir magoada que eu estou criticando o trabalho dela, veja. Olha como o orgulho distorce nossa visão. Eu estou ali contribuindo, agregando, mas o orgulho vai entender aquilo como uma crítica. Você entende? Aí tem gente que não decola, porque ao invés de estar, veja, ouvindo dicas, que é para agregar, está enxergando como críticas, para desprestigiar. Vai acessar a porta da graça? Vai acessar os depósitos da graça essa pessoa? Não vai. Você vai quebrar uma, você vai quebrar duas, você vai beijar a lona, muitas vezes até você entender a valorizar as coisas pequenas, os momentos inesperados. Pessoas que vai usar de repente, assim, Deus vai usar, vai lhe dar uma ideia. Aquilo vai, sabe, agregar valor ao seu produto, vai fazer você vender mais. Humildade. Humildade para colocar em prática uma ideia que não é sua. Tem gente que tem dificuldade de colocar em prática a ideia do outro, porque ela vai dizer assim, olha, foi o outro que deu a ideia. Ela quer a glória toda para ela. Mas aqui em Santa Maria não existe gente assim. Eu estou pregando essa noite só por pregar. Eu estou falando aqui assim só por falar, irmão, porque eu tenho que falar. É só de Aracaju para lá, certo? Assim, ó. Meu irmão, chegou a hora de tirar a capa. Chegou a hora de tirar a máscara. Chegou a hora de passar pelas portas pequenas que Deus está abrindo. Se colocar em lugar de vulnerabilidade e receber a graça que Deus tem para você a partir daí. Chegou a hora de valorizar as coisas simples e pequenas que Deus tem feito. Quebre seu coração, quebre esse orgulho, porque Deus tem graça para a sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé, quero orar com você.
Aleluia. Escute. Veja, não se despeça. Pastor, Deus falou comigo. Eu quero orar com você agora. Escute, talvez essa noite vai girar uma chave dentro de você. Escute isso, talvez vai virar uma chave na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa antes de orar. Existe um autor muito famoso que ele diz assim, que o orgulho é como um mau hálito. Todo mundo que está perto de você sabe que você tem, mas você que tem um mau hálito não percebe que tem. Não é assim, mau hálito? Mau hálito, quem está perto sente. Mas a pessoa mesmo não sente. Assim é o orgulho. As pessoas que estão perto de você sabem o quanto orgulhoso. E o quanto orgulhosa. Mas às vezes você mesmo não percebe. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite, você está dizendo assim, graças a Deus, essa mensagem de orgulho não é para mim. Eu sou assim, eu sou a humildade. Assim, sabe, olha, quer conhecer humildade? Venha conversar comigo. Aí a pessoa sente o orgulho de ser humilde. Você entende isso aqui? Não, olha, eu tenho muito orgulho da minha humildade. Escute, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que o Espírito Santo mostre para você nessa noite o seu mau hálito. Eu quero que o Espírito Santo faça você perceber o seu mau hálito. Só isso. Eu vou fazer uma oração simples, para que os seus olhos sejam abertos e você possa perceber o quanto de mau hálito você tem, que muita gente já percebe. Muita gente já percebe. Mas você ainda não tem percebido. E se você quer perceber, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Só quem quer. Só, pastor, eu quero que o Espírito Santo fale comigo e mostre o orgulho que há em mim. Eu quero que ele fale comigo agora. Se você quer, feche seus olhos. Eu quero orar com você.